um momento muito especial, um momento que muitas pessoas estão preocupadas, e com razão, é legítimo, mas eu procuro olhar aquela coisa do copo meio vazio e meio cheio, eu procuro olhar com muita esperança, né, muita fé de que nós estamos no caminho certo, né, que as coisas estão, o céu está começando a se abrir, o sol começa a aparecer a frestinha dele, o vento mudando. Acredito, Paulo, que você é um grande responsável por isso, porque a ajuda precisou vir de fora, né? Nas suas articulações nos Estados Unidos, com jornalistas, com congressistas, abrindo a porta, inclusive, para nós, né? Para senadores e deputados que viemos em comitivas aqui na OEA, no Escritório do Brasil da ONU, no gabinete de congressistas americanos, e os frutos começam a aparecer, porque eu acho que mundialmente o cidadão já começa a olhar para o Brasil, o cidadão do mundo, vendo que não existe democracia no Brasil, que é a democracia relativa, pura e simples, que o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, disse. Então, estamos sob uma ditadura da toga, e o Senado nunca esteve tão em evidência, e olha só a coincidência, tu acha que é coincidência? Para mim é Jesuicidência. Você ter nos 200 anos da casa toda essa efervescência. O bicentenário, 2024 é o bicentenário. Então, eu acredito que o Senado começa a dar sinais de que vai se levantar, ajudado pela população brasileira, né, que tem se mobilizado, só o abaixo-assinado aí, já chegando perto de 1,5 milhão de brasileiros do impeachment de Moraes, que a gente, no dia 9 de setembro, né, estamos dando entrada na presidência. Que as pessoas saibam, a gente está fazendo essa entrevista no dia 6 de setembro, ou seja, na véspera das manifestações. O senador Girão veio aos Estados Unidos encontrar a deputada Maria Salazar, num evento que eu ajudei a organizar, e eu roubei ele aqui, ele fez uma viagem heróica, assim, muito bacana, um bate e volta, chegou ontem e já está indo embora hoje para estar no Brasil no dia 7 de setembro. Então nós estamos gravando essa entrevista às vésperas, ansiosos para ver se foram às ruas no 7 de setembro, e às vésperas também do dia 9 do protocolo do impeachment, né, o maior pedido de impeachment que vocês já fizeram até hoje. Então, só para situar a nossa audiência. Então a gente já percebe o Senado se movimentando, né, um incômodo de parlamentares que até então faziam de conta que nada estava acontecendo. Você vê que, não sei quanto é que está o placar hoje, dá uma checada aí, mas enquanto a gente está gravando aqui, eu acabei de checar, nós temos 30 senadores da República já se manifestando a favor do impeachment. Esse número, até ontem de manhã, eram 23. Então, subiu para 30. Por quê? Porque você está se mobilizando de forma ordeira, respeitosa, educada, cobrando o seu senador a posição dele. Então, a gente percebe no plenário do Senado, e a gente viu manifestações muito fortes, como o senador Carlos Potinho, da tua terra, sim, do Rio de Janeiro, que, de forma assim, muito firme, colocou tete a tete com o presidente do Senado sobre o aval dele ao que o Alexandre de Moraes está fazendo, porque ele só está fazendo isso porque tem a cobertura, o apoio dos outros ministros do Supremo e também do Senado Federal, que está omisso, né, a casa, a instituição. Então eu acredito que não vai ter como segurar, não existe mais clima dentro do Senado para outra pauta, né, a gente percebe assim que chegou a hora da verdade para a Casa Revisora da República e que a população continue próximo, continue com resiliência. Isso é muito importante, né? Porque a gente está dando passos que você pode não estar percebendo que tá funcionando, mas tá. Aqui nos Estados Unidos, a gente, da conversa que nós tivemos ontem, inclusive com a deputada, que foi aquela que ficou famosa no Brasil, né? E no mundo, que levantou a foto do ministro Alexandre de Moraes durante uma audiência pública no Congresso americano. Eu estava lá com outros parlamentares, e ela mesmo fez questionamentos, e eu acredito que nós teremos boas notícias em breve, a partir do agravamento da situação no Brasil, porque ninguém imaginava nunca que a gente fosse aí estar no rol de Turcomenistão, de China, de Coreia do Norte, Irã, de Venezuela, com relação ao banimento do X. Você pegar, Paulo, 22 milhões de brasileiros, deixar órfão, privar de usar uma rede social que muitos ganhavam um dinheirinho ali, faziam uma renda extra, vendendo seus produtos, se comunicando, pegando informações. É uma rede mundial. O mercado financeiro inteiro funciona na base do X. Toda a imprensa funciona na base do X, tanto que aconteceu imediatamente dos correspondentes internacionais passarem a postar no X, no lugar das redações do Globo, da Folha, etc, todos continuaram postando através dos seus, abre aspas, correspondentes internacionais, de tão importante que era a rede que o Alexandre tinha, a única rede que o Alexandre tinha para se comunicar. O Alexandre hoje, se quiser fazer um post numa rede social, ele não tem mais, né? Pois é, então isso eu acho que foi o ápice do vilipêndio, né, que não é não, tá? É uma sucessão de arbítrios que a gente está tendo, desde a morte de um brasileiro,
sob a tutela do Estado, do Clériston Pereira da Silva, que às vezes a gente vê no corredor as filhas dele adolescentes, e a mãe e a esposa, cara, é um negócio de partir o coração. E nós temos milhares de presos políticos no Brasil, que agora os parlamentares americanos e a imprensa está entendendo que existe preso político em pleno século XXI no Brasil. Né? Então, assim, eu vejo com muita esperança tudo isso. O caso do Felipe Martins também gerou muito. O caso do Felipe Martins, que a gente, semana passada, né, nós aprovamos um requerimento para ele ser ouvido no Senado. Imagina. Isso, imagina. E aí os repórteres vieram me perguntar: o senhor aprovou isso aqui? E será que o Alexandre... Você quer que eu responda uma pergunta? Será que ele vai permitir? Que loucura. Ele perguntar isso pra mim? Para um senador da República. Não, pra você ver como tá. E você tem que pensar numa resposta. Né? Então, assim, inclusive é importante, viu, Paulo? Esse requerimento da ida do... Já tem data? Aí é que eu quero falar aqui pra você, pra gente ficar na mesma página, porque vamos precisar do povo brasileiro, sempre. Foi aprovado na Comissão de Direito Digital, aquela que você participou, certo, né? Pra gente ver negócio de algoritmo, de censura. Que acabou comprovado agora nessa reportagem do Glenn Greenwald, a última da Vaza Toga, comprovada que as redes sociais, a tese que eu apresentei lá. Você apresentou lá. Que, óbvio, eu tinha algumas boas informações para apresentar a tese, eu não tirei da minha cabeça, mas de que as redes sociais têm um acordo secreto, paralegal, eu vou usar o termo correto, clandestino, com o Alexandre de Moraes, para censurar conteúdo fingindo que são políticas deles. Isso ficou comprovado pela Vaza Toga com os diálogos lá do... E o Twitter File já tinha dado, né, esse spoiler. Porque já tinha acontecido nos Estados Unidos. Aí a gente olhou e falou, pô, isso tá estranho no Brasil. Né? E ninguém sabia que existia um acordo clandestino. Então, você tem o seu conteúdo removido e você não tem a quem recorrer. Não. Porque você não sabe que foi por uma ordem judicial, porque não foi uma ordem, foi um pedido judicial. E você não tem como entrar na justiça para reverter. Não. Porque para você sofreu a perda da plataforma pela violação dos termos de serviço. O que aí entra a loucura maior. Então, você pode recorrer à justiça comum, à primeira instância, muitas vezes ganha, e aí o Alexandre puxa o seu processo para dentro dele. E aí você reverte a sua decisão. Você, assim, referenda o que foi combinado com as plataformas. Uma clandestina, tudo clandestinamente. É isso mesmo. Você estava falando, desculpa, do Felipe Martins. Então nós aprovamos, justamente naquela comissão que se antecipou tudo isso, nós aprovamos a ida do Felipe Martins ao Senado Federal e também aprovamos, olha o detalhe, já faz mais tempo esse outro. Esse outro já tem quase um mês, que a gente aprovou a ida do Tagliaferro, do perito, né, do TSE, perito criminal do TSE, que depois fez uma revelação à Revista Oeste e tal, né, e que a gente está tendo acesso a esses 6 megas aí, né, 6 gigas. Justamente com relação aos ritos completamente abusivos. Nós aprovamos, mas o presidente da comissão, né, que é o senador Eduardo Gomes, do PL... Muito corajoso ele tem sido, hein? Precisa marcar. Mas ele tem sido corajoso. Mas depois daquela audiência, parece que incomodou. E não está sendo mais marcado. A gente já conseguiu aprovar ainda, mas não está sendo marcado. Então a gente precisa ouvir essas pessoas para trazer. Mas o Alexandre de Moraes foi chamado, não pode ir. Que é isso? Ele não vai. Foi porque ele foi chamado, eu chamei. Ele não vai. Mesma coisa que o Chris Smith falou, não dei autoridade, o cara pode responder. Tem o direito de apresentar a versão dele. Exatamente. Então eu acredito que o Felipe Martins precisa ir ao Senado, foi aprovado, assim como o Tagliaferro também, para efetivamente a gente buscar a verdade, porque essa podridão tá saindo e tá fedendo. Né? O cheiro é o pus, é aquela coisa do pus que tá no braço e precisa para curar sair. Todo, né? Então eu acho que esse momento é um momento de limpeza do Brasil, nesse momento de sombra, de treva, a gente tá vendo a luz chegar. É muito interessante o que você falou, Girão, porque você é senador há 6 anos, né? Quase 6 anos. Quase 6 anos, né? Assumiu em janeiro de 2019. Então 5 anos e meio aí, por quase 6 anos. E você viu o clima no Senado, você viu os abusos quase que começarem, né? Porque foi 2019 que foi aberto o inquérito das fake news. Você viu o auge dos abusos acontecendo. E agora você está vendo um momento diferente do Senado. Você viu um momento de acovardamento muito forte, muito grande. Acovardamento, acho que essa é uma palavra. E agora você está vendo talvez uma outra postura onde pessoas têm acordado. Você deu o exemplo do senador Portinho. Eu conheci o senador Portinho numa visita dele aqui nos Estados Unidos, que você estava, quando a gente foi na ONU. Você estava junto? Tava. A gente foi na ONU protocolar lá o pedido de violações e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o senador Portinho. Eu gostei muito da conversa com ele, mas eu acho que tô vendo na trajetória dele um aumento da revolta, ao ponto de que ele foi muito duro nas últimas colocações dele contra o Pacheco. Foram 2 discursos, talvez eu fui ver o segundo discurso que você mencionou, muito duro, olhando na cara dele. Foi. E assim, no limite da falta de decoro, vou chamar assim. Ele é carioca, eu já falei isso pra você, carioca fala porra como se fosse vírgula, então pra carioca não é palavrão. Mas ele foi ali, tava muito duro. E eu acho que é até um exemplo do senador Portinho, que não é um senador de
vou chamar aqui de extrema-direita, né? Ele é um cara tranquilo, muito, muito tranquilo, muito moderado, e que tá num ponto de revolta absoluta, inclusive com o Pacheco. Eu queria que você falasse um pouco para mim dessa mudança entre como que começou, como é que era o clima quando você entrou, o que aconteceu no meio do caminho e como é que tá agora? Olha, veja bem, nós chegamos em 2019 ali com vários senadores vindo das ruas. Isso é fundamental, né? E o que nós vamos vivenciar agora em 2026. Mais até se deixarem? Mais até. Então, assim, o que é que eu percebo? Para mim e para esses colegas que chegaram ali, inspirados pela Lava Jato, por exemplo, né, com aquela inspiração de que a justiça tinha que ser para todos e que tinha mais gente para ser presa, né? Com aquele sentimento que tomando conta do Brasil nas ruas. Que interessante. Foi uma reversão de expectativa brutal, porque a gente não imaginava que o sistema ia reagir ao ponto de, por exemplo, soltar o Lula para ser candidato a presidente. Então ali era fato já consumado, já resolvido, vamos para frente. Interessante, né? Sérgio Moro, ministro da Justiça, Bolsonaro, Lava Jato consagrado, a Globo batendo no PT. Exatamente. Então, ali começou a tomar um sentimento de frustração muito grande, né? Porque a gente foi com outra intenção de dar sequência ao sentimento da população e viu o sistema reagir de uma forma absurda. E muitos dos colegas que chegaram ali, naquela grande renovação que teve no Senado, começou, não, rapaz, não adianta bater muito porque vou ficar isolado aqui, e aí começa, é como diziam muitos senadores que chamam o Senado de céu, né? No histórico, né? O Virgílio Távora, que foi governador do Ceará, ele dizia, o Senado é como se é o céu. Ele foi senador, isso, mas céu, por que céu? É melhor ainda, porque você não precisa morrer para estar lá. De tanta mordomia que, rapaz, um senador, é importante que as pessoas saibam, tem direito a destinar 70 milhões de reais por ano de emendas parlamentares. Manda para onde ele quiser, para projetos. E muitas vezes a gente sabe dos escândalos que acontecem com isso, né? Voltam a parte, para projeto só político, o cara bota pro curral dele para se perpetuar no poder. O senador tem direito. Carro com motorista, apartamento funcional, 5 quartos. O cara tem direito a plano de saúde vitalício. Os maiores hospitais do mundo, vai lá, o Senado paga. Para ele e para a família. Para sempre. Para sempre. Não, se eu for te dizer que 150 e tantos mil, por aí, para você contratar todo mês quem você quiser, sua equipe, verba de gabinete, não sei o quê. Então aquilo ali é muito sedutor. Né? Por isso que o cara entra lá e depois que era a favor, contra a reeleição, o cara já começa a pensar 2 vezes, já começa a ter se embebeda, né, do poder. Então, a questão do desprendimento é algo, na política, muito importante e não é fácil, esse desapego. Muitos colegas, com receio de perder isso, de ficarem mal com os colegas, acabaram não batendo de frente com o sistema mais. Chegaram com aquele espírito e disseram, rapaz, não, isso aqui... Porque eu estou falando dos 70 milhões de emenda fora do orçamento secreto. Tá? Porque quem faz o jogo do governo, né, em votações, tem 40, 50 milhões extra. Né? Isso aí em votações importantes. Então, é muito importante que a gente perceba a situação. Muitos foram saindo do jogo. Você vê que chegaram lá falando de lava-toga, vamos, assinatura e não sei o que e tal, depois esqueceram esse assunto. Não se toca mais nesse assunto. Né? Mudaram de lado. E agora, nesse momento, eu percebo que, pela pressão da sociedade, né, e chegando o período da reeleição deles, muitos já estão querendo voltar para o jogo, mas a gente não pode esquecer esse período que aconteceu. Olha, Paulo, nós estamos aqui num programa de repercussão. Eu confesso que fiquei muito frustrado também, porque a gente teve a bola na marca do pênalti para fazer a CPI da Lava Toga, naquele momento, certo. No começo de 2019. Certo. Todo mundo chegando lá com aquela energia, com aquela coisa. E ali eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. O presidente Bolsonaro tem um respeito, né? Acredito que acertou mais do que errou, fez mudanças importantes, tem um grande legado que é trazer as pessoas para gostarem de política, de se posicionarem sobre assuntos. Ele tem esse legado, que a gente tem uma gratidão histórica, eterna nesse aspecto, mas cometeu alguns erros ali que foram capitais, como, por exemplo, não levar adiante uma CPI da Lava Toga, onde o seu próprio governo não quis. Certo? Seja por acordo com o ministro do STF, mas o fato é que o governo articulou para senadores retirarem a assinatura da CPI. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Né? E isso, eu acredito que é um peso que nós temos que reverter agora, né? Precisamos passar por tudo isso para tentar tirar o país dessa ditadura. E você acha que o clima agora está de fato diferente? Eu acho que está, graças à população chegando junto. Isso é interessante, porque a população, muitas vezes, tem a impressão
de que os senadores estão, desculpa o bom português, cagando pro povo. A população, muita gente parou de ir pras ruas, e eu acho que agora a gente tá vendo uma retomada, mas muita gente desistiu porque falou assim, cara, a gente grita, a gente xinga no Twitter, a gente vai e não tem efeito nenhum. Eu queria te perguntar, tem efeito, Girão? Porque ao mesmo tempo eu escuto, não quero nem entrar nas questões pessoais aqui, mas o próprio Rodrigo Pacheco tá passando por problemas familiares, pelo que eu escuto aí, e a gente nunca sabe quando que o peso é da esposa não aguentar mais ser na rua e ser olhada feia, e ser destratada pela população, e ter vergonha de andar junto com os caras. Esse peso da resposta popular, vocês senadores, você é um cara diferente, a gente já vai falar sobre isso, mas os senadores sentem a população? Ou estão encastelados, não estão nem aí? Sentem ainda mais no período próximo à eleição. Tá? Então, por exemplo, matérias importantes que estão querendo liberar bingo e cassino aí, né? Já tem essa tragédia, a gente vai conversar, tem uma tragédia social muito grande acontecendo e eles querem liberar isso, a gente sabe por quê. Porque isso escancara a porta da lavagem de dinheiro, corrupção. O que é que fizeram? Deixaram para depois das eleições. Claro, porque eles apoiam o candidato a prefeito, claro. Eles apoiam vereadores, então como é que vai ficar? E à medida que nós vamos chegando à renovação de 2/3 do Senado Federal, que é 2026, que aí eu acredito, nós estamos vivendo um momento chave, né? É agora ou nunca, a questão do impeachment. Mas eu acredito que a data limite do Brasil, a data limite de a gente conseguir salvar o Brasil de uma ditadura consolidada e de um caminho de Venezuela é 2026. Eu tenho medo porque eles sabem disso e eu não tenho confiança na integridade do nosso sistema eleitoral. Então... Esse é outro capítulo. Não é que eu estou dizendo que vai haver fraude ou que houve fraude. Eu sou cuidadoso com as minhas palavras no sentido de ser preciso. Não tenho confiança na integridade do sistema eleitoral. E acho que eles sabendo que 2026 pode ser uma virada de chave brutal. E não digo só... Quando eu falo sistema eleitoral, eu não me refiro só à apuração das urnas. Eu quero dizer de casos, por exemplo, como você tem o senador Jorge Seifert, muito querido, que está com a espada na cabeça de se tornar inelegível o tempo inteiro e acabou sendo parcialmente neutralizado, graças a um processo do TSE. E assim como eles, tem aquela AIGE gigantesca, com tantos deputados, senadores. Então, a integridade do sistema eleitoral, ela vai além das urnas. Ela inclui a condução do processo. Ou, tantos outros senadores, a gente só tem, por exemplo, o bosta lá do seu colega Sérgio Moro, no Senado, porque o Paulo Martins não teve o engajamento nas redes sociais suficiente para fazer a campanha com a força que ele poderia ter. Porque você tem censura dos influenciadores de direita. Eu, por exemplo, tive muito minha voz censurada. Se tivesse todo mundo falando com liberdade e condição iguais, será que o Paulo Martins não seria senador? Não foi por muito pouco. Será que se a gente pudesse ter chamado a atenção nos institutos de pesquisa vendidos, será que não seria diferente? E a gente está vendo o filme acontecer agora. Quando eles tiram X, nas vésperas da eleição. Que era por onde a direita falava. E é onde a direita falar, porque não tem filtro. Exato. Não tem algoritmo ali para bloquear conservador e de direita. E um detalhe. Por isso que eu falo, integridade do sistema eleitoral é mais do que apenas as urnas. E eu vou além sobre essa questão, pegando aqui esse roteiro, para as pessoas entenderem. Quando eu digo que é autoproteção, né, os ministros do Supremo são criticados, e eles sabem que ali, no X, as hashtags que mais estavam lá no trend, era o quê? Impeachment, lava-toga. Então, é uma autoproteção ali para se proteger de crítica dos poderosos. Mas eu vejo, Paulo. Eu queria voltar só para a questão dos se os senadores sentem. Como que sentem? Sente. Pacheco sente? Sente, tá Pacheco sentindo. Não sente, pô. Não, mas agora eu acredito que quando vem a pressão externa, tá? Quando vem uma coisa articulada como está sendo feito, com pedido de impeachment, 1,5 milhão aí, com a questão das ruas cheias, chegando o período eleitoral dos senadores, eu acredito que não tem como segurar. Porque o Pacheco não tem mais caminho eleitoral. Não tem caminho eleitoral, e o próximo presidente que ele está trabalhando é o Davi Alcolumbre. Aí é o seguinte, há um descasamento entre os acordos que vocês fazem e o que a população, vocês que eu digo, senadores, etc., e deputados, e o que a população vota. Você pega o seguinte, quem é? O Rodrigo Pacheco jamais. O Rodrigo Pacheco foi eleito senador porque a população não queria de jeito nenhum a Dilma. Eu me atrevo a dizer que hoje o Rodrigo Pacheco é muito mais odiado do que a Dilma. Se a Dilma disputasse com o Rodrigo Pacheco, a Dilma ganhava. Por mais desprezo que a população de Minas Gerais tenha pela Dilma, o desprezo ao Rodrigo Pacheco é maior. Me atreveria a dizer isso. O que é um espetáculo. Parabéns ter conseguido fazer isso em 6 anos, menos de 6 anos, não é pouca coisa, se tornar mais odiado que a Dilma Rousseff. Que quebrou o Brasil, né? Mas eu digo o seguinte, vocês fazem acordos lá internos, agora quem, pô, Davi Alcolumbre, quem é Davi Alcolumbre na política brasileira? Absolutamente desprezível. Até na Câmara, quem é o Arthur Lira? Quantos votos tem o Arthur Lira? Qual a expressão política do Arthur Lira? Agora, a discussão é quem do Republicanos, qual político mais insignificante do Republicanos vai ser o presidente da Câmara. Então, uma coisa são essas sucessões internas que vocês acordam. A outra coisa é quando a população vai para as urnas e elege os seus representantes. Né? Normalmente, o presidente dos poderes, né, das casas, é um cara que tem capacidade de conversar com todo mundo e fazer andar os interesses de todo mundo
Então ele dificilmente é uma pessoa de posição firme, é um cara de fibra, é um cara forte, difícil. Normalmente é um cara meio vazilinho. O Pacheco conseguiu, e eu fico preocupado que o Davi Alcolumbre, que a gente já viu esse filme também, certo. Não podemos repetir, Davi Alcolumbre, não podemos repetir. Mas você acha que tem chance de não ser o Davi Alcolumbre? Mas tem, claro, tem, e a mobilização. Embora que o voto seja secreto, você sabe que o voto, diferente de impeachment de ministro... Impeachment é aberto. O impeachment é aberto. Sim. Mas você sabe que o voto de presidente da casa é fechado, é secreto. Sim. Eu sempre abri. Muitos colegas estão abrindo, né? Por que todo mundo não abre? Por que a população não começa esse movimento para abrir o voto? Então, eu acredito que a gente possa reverter essa tragédia que seria para o Brasil de Davi Alcolumbre voltar à presidência do Senado. O que é interessante, né? Porque a eleição do Alcolumbre é em março. Março? Não, é em fevereiro, 1º de fevereiro. Perdão, fevereiro. Fevereiro, e é no ano anterior à eleição para o Senado. Então, já é aquela época que as pessoas precisam prestar um pouco mais de conta. Um pouco mais de conta. Você tem a leitura correta. Agora, qual é a preocupação? O Pacheco, quem foi que colocou o Pacheco lá? O Pacheco conseguiu. Tem o apoio do Bolsonaro. Pois é. O Pacheco, é aí que está o detalhe. E as pessoas estão começando. E o Alcolumbre talvez tenha também. Pois é, exatamente. Exatamente. Olha, eu sei que isso é um assunto para daqui a alguns meses, mas tá chegando a hora. A gente não pode conseguir. PT e PL se juntaram para fazer o Pacheco. A gente não pode esquecer disso. O que eu acho que a gente precisa, Paulo, nesse momento, é reequilíbrio entre os poderes da República. Porque o Senado ele está desmoralizado. Um dos argumentos que o presidente fala lá é dizer, rapaz, mas se colocar o pedido de impeachment, a gente vê na reunião de líderes, se colocar o pedido de impeachment, vai perder. Que perca! Mas que se possa colocar digital cada um de como votou, porque eu acho que vai ser diferente. O meu sentimento é de um sentimento de pressão, é aberto. E outra coisa, mas se perder, fica definido. E se ganhar? Exato. Porque tem gente que diz o seguinte, se ganhar o Lula vai indicar, viu? Se ganhar o Lula vai indicar o próximo ministro do Supremo, e daí? Tira de novo. E o próximo que entrar vai entrar sabendo que pode sair. Sabendo pela primeira vez. Pronto, agora você falou. E o efeito demonstração para os outros que estão? É pedagógico. Em inglês tem uma palavra para isso, que é o tal do accountability, que é você sofrer as consequências do que você faz. É o accountability, é você sofrer as contas do que você faz, você pagar o preço do que você faz. E hoje o grande problema é que não houve accountability para nenhum dos abusos do Alexandre. E sem dúvida nenhuma, esse é o mais grave que existe. Eu acho que chegou, Paulo, e eu estou aqui falando com um cidadão de bem. Chegou a hora das pessoas de bem se posicionarem. Não tem esse negócio de, não, mas é aquela coisa do Martin Luther King, nem cuidar dos seus interesses próprios. Porque a gente precisa, por exemplo, qual é a pauta do 7 de setembro? É Alexandre de Moraes, não tem que ficar com firula, democracia, liberdade. A gente tem que ter uma coisa direta. Exato. E aí, o que é que eu vejo? É hora dos jornalistas, independente da sua motivação ideológica, da sua crença, se posicionar. E a gente está vendo aí o show que está dando. O Glenn, né, o Schallenberg, tantos outros. Dois de esquerda. Inclusive Rapaz, o Merval Pereira fez uma coluna no Globo na quinta-feira, na quarta-feira, que eu fiquei impressionado. O Merval Pereira. Merval é um dos membros do conselho editorial do Globo, um dos caras mais influentes no jornalismo da Globo, se posicionando claramente contra o Alexandre de Moraes. Então o que é que a gente precisa? Que essas pessoas de bem, que estão em todo lugar, tá? Em todas as instituições tem pessoas de bem, até no STF. Claro. Cadê as pessoas de bem para se posicionarem? Para ir contra a maré e dizer, não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá respeitando a Constituição do país. Isso vale para alguém que é empreendedor, que chega e coloca para sua equipe, coloca no jornal do condomínio, coloca nos grupos. É hora das pessoas se posicionar sem medo, entendeu? É isso que a gente precisa no país, e eu tô vendo um levante, viu? Eu tô percebendo um levante, porque é o seguinte, não é pra gente não, a gente vai embora, a gente vai embora daqui a pouco tempo, passa rápido a vida da gente. Sim. Mas é pros filhos, pros netos, pras futuras gerações que estão ameaçadas com essa... e eu quero falar sobre isso, Ginão, eu quero falar um pouco sobre essa sua saga. Antes eu quero que você que está em casa, escute o que o senador Girão está falando. Você em casa pode ter um efeito de participação. Isso pode acontecer de diversas formas. A sua ida nas ruas é importante, a sua pressão nas redes sociais é importante,